Bem-vindo! Finalmente chegou o momento de falar dessa distopia aqui, que é até hoje um dos livros mais vendidos e inclusive esse ano está completando 90 anos de publicação, foi publicado em 1932 e de todas as distopias que eu li, eu já li todos os mais famosos, o 1984, o Fahrenheit 451, enfim, de todos esses aqui, dessa tríade famosíssima de distopias, essa daqui com certeza é a que mais se aproxima da nossa realidade hoje. Esse aqui então é o Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. O Huxley era filho de um escritor e neto de um cientista, então ele cresceu num ambiente intelectual, um ambiente acadêmico, ele teve muito contato com grandes intelectuais, ele também viveu um tempo na Itália fascista, o que também influenciou na escrita desse livro aqui, né? Ele vai então publicar Admirável Mundo Novo em 1932 e alguns anos depois ele vai se mudar para os Estados Unidos, onde ele vai ter várias experiências psicotrópicas com drogas, com LSD, e também nesse contexto surgiram várias outras obras dele falando sobre isso, inclusive, e ele vai falecer numa dessas experiências com drogas, e foi uma experiência provocada por ele, inclusive, era o intuito mesmo. Uma das obras que também é bem famosa dele e que me interessou bastante, talvez apareça por aqui logo em breve, é A Ilha, que então seria a utopia de Huxley. Essa aqui é a distopia e a ilha seria a utopia, então. E também acho que seria um contexto interessante porque nesse momento eu estou lendo a Utopia de Thomas More, então talvez eu consiga traçar uns paralelos interessantes. Bom, como é o Admirável Mundo Novo de Huxley, então? O mundo todo é controlado por 10 grandes líderes, no caso, essa história vai se passar na Inglaterra, inclusive Huxley era inglês, né? Então terá um grande líder para a Europa Ocidental, e esses 10 líderes planejam todo o mundo é governado por estados totalitários, todos eles são totalitários por essência, e todos eles planejam a vida das pessoas desde o início, desde a concepção dessas pessoas. Porque, na verdade, chegou-se a um nível de ciência tão grande que não precisa mais de concepção, não precisa mais de relação para surgir então o bebê. Todos os bebês são criados em laboratório, eles são manipulados para que nasçam de determinadas formas. Então, essa sociedade é dividida em 5 castas: alfa, beta, gama, delta e y. Então, cada uma dessas castas vai ter um determinado papel na sociedade, digamos assim, começando pelos alfas, que são os mais inteligentes, os mais bem dotados, com as melhores profissões, e chegando até os Ys, que são a camada mais baixa da população, que faz o trabalho mais braçal e mais difícil. Todos eles são felizes, por excelência, porque o Estado tem a função de prover a felicidade dessas pessoas. Então, mesmo as populações mais baixas são condicionadas a gostarem daquilo que elas fazem, porque, como eu disse, eles são manipulados desde fetos. Então, um bebê que vai ser um Y, por exemplo, vai ser condicionado a suportar mais o calor, a ter menos oxigênio, a viver em situações mais insalubres, enquanto que o alfa vai ser mais bem cuidado, vai receber mais oxigênio e tudo mais, de modo que ele vai ter uma maior capacidade mental. Bom, o Estado então é responsável pela felicidade e todos são felizes. Como eles conseguiram a felicidade plena? Não existe mais sofrimento, não existem mais doenças, não existem mais pragas, não existe mais tristeza, e para isso, inclusive, foi necessário suprimir a existência da família. Afinal, não é mais necessária, já que todos os bebês são feitos em laboratório, mas também a família seria o princípio dos sentimentos, da tristeza, do sofrimento, da mesma forma que é o princípio dos sentimentos bons, né? O amor, a paixão, tudo isso você aprende a ter primeiro na família. Então, como você não pode mais ter sofrimento, você necessariamente não pode ter o oposto, né? Você não pode mais ter paixão, não pode mais ter amor pleno. Nesse contexto, outra coisa que vai ser muito necessária vai ser a liberdade sexual. Então, todos são de todos, inclusive a pessoa que fica mais de um mês com a mesma outra pessoa vai sofrer um preconceito aqui, vai ser uma inversão dos valores mais antigos que nós temos, né? Nós também tivemos a substituição de Deus, não existe mais Deus, e eles substituíram essa presença divina por Ford,
o Henry Ford, no caso, né, quem criou a produção em massa. Inclusive, os rituais sagrados deles, digamos assim, são orgias. Outra coisa que também é muito necessária nessa sociedade aqui é o consumismo. Eles não podem remendar coisas, utilizar coisas, porque tudo eles precisam afastar a beleza, o antigo. Eles precisam sempre estar padronizados, todos iguais, todos usando as mesmas coisas, todos usando a mesma qualidade, justamente para manter essa unidade, manter essa felicidade, porque afinal inveja também é um sentimento que precisa ser suprimido para que todos sejam felizes. Então, além de cada um ser condicionado desde criança a gostar da sua posição social, a aceitar aquilo e se considerar feliz por causa disso, você também tem que ser igual a todos os demais, né? E mesmo assim, caso você ainda sofra nessa nova sociedade, eles inventaram então o Soma. O Soma é uma droga, é uma pílula que você toma para você ficar em completo êxtase, completa tranquilidade e não sentir nada. O Soma, inclusive, vai ser mencionado nesse livro como uma mistura de cristianismo e álcool sem uns efeitos colaterais. Então, imagine algo nesse sentido. Inclusive, sobre a liberdade sexual como ponto principal dessa sociedade aqui, o Huxley fez um prefácio a essa edição muito incrível. Eu não sei se é do mesmo período, de 1932, ou se foi posterior, enfim, ele morreu por volta de 63, se eu não me engano. Ele vai escrever aqui no prefácio que o amor à servidão não pode ser instituído senão como fruto de uma profunda revolução pessoal nas mentes e nos corpos humanos. À medida que diminui a liberdade política e econômica, a liberdade sexual tende a aumentar como compensação, e o ditador agirá prudentemente estimulando essa liberdade. Em conjunção com a liberdade de sonhar sob a influência das drogas, do cinema e do rádio, ela ajudará a reconciliar os súditos com a servidão, que é o seu destino. E eu também achei um link interessante o fato de que eu li esse livro aqui durante a minha leitura de O Caminho da Servidão, do Hayek. E nesse livro aqui ele vai justamente explicar por que é impossível que uma sociedade planejada não seja totalitária. Isso são coisas intrínsecas. Você não consegue planejar toda uma sociedade sem ser um governante totalitário, porque afinal, para planejar uma sociedade você vai ter que igualar todas as aspirações de todas as pessoas, você vai precisar adivinhar o que cada pessoa quer na vida para ser feliz, e para isso você vai ter que suprimir liberdades. Você não pode deixar que o indivíduo pense por si e faça aquilo que ele se sente melhor ou que ele quer para a vida dele. Então, necessariamente, uma sociedade planejada será totalitária, e é justamente isso o que o Huxley vai mostrar nesse livro aqui, que para que tudo esteja em harmonia, para que todas as pessoas sejam felizes, você vai precisar pagar com alguma coisa. E nesse caso você paga com a liberdade, você paga com a família, você paga com os sentimentos, você não vai mais sentir com intensidade. E bom, qual é a história desse livro aqui então? Nós temos nesse livro um personagem chamado Bernard Marx. Ele é um funcionário, ele é um alfa, então ele tá lá nos maiores da sociedade, nos melhores. E só que ele um pouco se recusa a tomar soma e ele sente meio que uma vontade de ter um relacionamento com uma das pessoas, que é a Lenina. Então ele sente uma atração muito grande por ela e ele não quer fazer o que todo mundo faz, que todos são de todos. Ele não quer ter uma relação superficial, quer ter realmente algo a mais com essa pessoa. E por isso ele é considerado estranho, por isso ele é considerado fora assim da curva. Inclusive eles acham que alguém colocou álcool quando ele era um feto, algo nesse sentido. Ele também é um pouco mais baixo que os outros, e isso já é um defeito dele, porque como eles são todos condicionados quando são bebês, eles nascem todos com a mesma estatura, até porque tem essa questão também de que os mais altos estão nos maiores postos, então os alfas são muito mais altos que os Ys. Ele só tem um amigo aqui que é o Helmholtz, algo assim, que é um professor que faz frases de hipnopédia, algo assim nesse sentido. Não sei se é essa a pronúncia exatamente, mas essa é a ciência por trás do ensinamento contínuo para crianças, porque outra coisa que eles utilizam para controle da sociedade é quando os bebês estão crescendo, quando já são crianças, adolescentes, eles ficam deitados numa cama em que o travesseiro tem um alto-falante que fica o tempo todo
falando frases, recitando frases que eles precisam saber pro resto da vida. Por exemplo, todos somos de todos, cada um tem a sua função. Então eles vão ficar ouvindo isso o tempo todo, justamente para condicioná-los à posição social, ao status, a tudo isso, para que eles se tornem adultos, então, planejados pelo Estado. Então, o Bernard Marx vai um dia tomar coragem e vai convidar a Lenina para ir para uma reserva selvagem. Essa reserva selvagem fica na América, então, e eles vão para lá ver como seria a sociedade sem o planejamento, sem aquele admirável mundo novo ali que foi formado. E nisso eles vão para uma reserva, e nessa reserva existem ainda 2 deuses, que é Jesus e um outro nome aqui diferente. É uma reserva de selvagens, no caso são pessoas que não foram condicionadas, não existem as funções, não é uma sociedade planejada e é vista por eles como selvagem, mas também não é uma sociedade igual a nossa, digamos. Ainda que seja uma sociedade livre, eles têm muitas crenças limitantes, eles passam por sacrifícios humanos, por coisas que também estão um pouco longe da nossa realidade hoje. E eles vão encontrar, então, nessa reserva, uma mulher que era do Admirável Mundo Novo e acabou perdida nessa reserva porque ela estava grávida. Então, ela foi com uma determinada pessoa do Admirável Mundo Novo para aquela reserva, tal qual Bernard foi com a Lenina, e ela acabou engravidando e o cara abandonou ela e ela teve, então, um filho lá. Então, o filho nunca viveu no Admirável Mundo Novo, mas ele foi ensinado sobre todos os preceitos. Ele sabe que todo mundo é de todo mundo, que cada um tem o seu lugar na sociedade, que todos deveriam ser limpinhos e iguais e tudo isso. Porque a mãe dele vai ensinar isso a ele, mas ele também vai ter contato com aqueles selvagens, ele vai ter aprendido coisas com aqueles selvagens também. E a única coisa que diferenciava ele daqueles selvagens naquela situação é que a mãe dele tinha ensinado ele a ler. Então ele acaba encontrando um livro de Shakespeare, de muitas obras de Shakespeare. Ele vai ler aquilo continuamente e ele meio que vai aprender sobre a vida com aquilo. Então, praticamente tudo que ele fala vai ser uma fala de Shakespeare. Inclusive, o nome do livro é baseado em uma frase de A Tempestade, que é uma peça de Shakespeare, inclusive que eu nunca li. Sempre vai ter uma referência bem direta a Shakespeare. E o que vai acontecer então é que o Bernard vai levar esse selvagem que se chama John e a mãe dele de volta para o Admirável Mundo Novo. Ele vai se tornar uma grande sensação, uma grande atração por causa daquilo, porque todo mundo quer ver esse tal de John, quer saber como é que ele é quase que um espetáculo circense, digamos assim. Ele é quase que fosse um animal para eles verem qual é a reação dele, como é que ele vive, como come e todas essas coisas. Isso vai trazer, inclusive, muito prestígio pro Bernard até um certo momento. Ele vai acabar, o John Selvagem vai acabar tendo meio que um relacionamento com a Lenina ali, e tudo isso vai deslanchar numa situação em que esse John, ele fica horrorizado com a sociedade que ele tá vendo, ele fica achando horrível aquilo que as pessoas não têm mais arte, não tem mais beleza, não tem mais sentimento. E em algum momento ele vai acabar falando então com o grande diretor aqui da região da Europa, da Inglaterra, que é então o Mustafa Mund. E ele vai ter uma conversa muito interessante com esse diretor aqui, que ele vai explicar por que eles chegaram àquele ponto, ele vai explicar que as pessoas pediam que o Estado provesse felicidade. Então essa parte que é a conversa com esse administrador da Europa é uma das partes mais interessantes desse livro aqui. São 2 capítulos mais ou menos que tem muitos detalhes muito interessantes, muitas frases impactantes. Por exemplo, ele vai explicar que pro John que a beleza atrai e nós não queremos que ninguém seja atraído pelas coisas antigas, pelas coisas belas, pela arte, pela poesia. Tudo isso é afastado aqui no Admirável Mundo Novo, porque você só consegue ver a beleza, você consegue ouvir uma tragédia, seja um Shakespeare, tudo isso você só consegue internalizar e entender se você sentir mal, se você sentir triste, se você sentir dor, porque tudo isso faz parte do sentimento humano e é isso que eles precisam afastar para que tenha essa felicidade plena aqui no Admirável Mundo Novo. Justamente porque não se pode fazer uma tragédia sem instabilidade social. E o que se busca aqui é justamente a estabilidade. Eles precisam de tudo igual, todo mundo igual. Você tem a sua função e você vive daquela forma. Você tem um prazer sempre mundano, um prazer sempre
raso. Então, toda mudança, toda situação de tensão, todo o sentimento é uma ameaça à estabilidade, à segurança. Então, se você quer ter segurança sempre, você não vai sentir coisas. E é isso que acontece com todos os cidadãos dessa sociedade aqui. E tudo isso vai culminar numa conversa muito interessante, que é a melhor parte do livro, eu acho, entre o administrador e o selvagem, porque o selvagem ele vai continuar naquilo de que ele acredita que é mais importante ter arte, ter beleza, ter Deus, ter sentimentos realmente, do que ter aquela vida que eles têm, a vida estável, a vida segura, mas sem amor, sem fé, sem tudo isso. E justamente termina essa conversa, uma das frases mais impactantes, mais bonitas aqui do livro, o selvagem falando então que gosta de inconvenientes, e o administrador vai falar que eles preferem fazer as coisas confortavelmente, e o John vai falar que não quer conforto, ele quer Deus, quer a poesia, quer o perigo autêntico, a liberdade, a bondade, o pecado. E aí o administrador vai falar para ele, em suma, o senhor reclama o direito de ser infeliz. E ele vai falar, pois bem, seja, eu reclamo o direito de ser infeliz. Então, dá pra notar que essa história não tem uma grande profundidade, os personagens não são tão bem desenvolvidos, tudo isso. E são críticas comuns a esse livro, é tudo uma coisa meio caricata mesmo. Mas, quando eu terminei, eu também tive essa sensação. Mas depois de um tempo, eu comecei a pensar e entender que tudo aquilo tinha um porquê. Toda essa caricatura, toda essa construção rasa dos personagens é justamente para mostrar que uma sociedade assim é necessariamente rasa. Tudo aquilo vai ser caricato, tudo aquilo será necessariamente raso, e é por isso que esses personagens aqui são assim também. E depois de processar todo esse livro, realmente deu pra ver que O Admirável Mundo Novo é realmente sensacional o que o Huxley fez, e ele previu muitas coisas, ele previu a sociedade de um jeito que nenhuma outra distopia previu, porque ele vai mostrar como a razão, a ciência nunca vai responder tudo, e se a gente quiser fazer uma sociedade planejada e completamente racional e completamente científica, nós vamos perder aquilo que nos faz humanos, que é o sentimento, a dor, o sofrimento. Tudo isso não tem explicação científica, não tem explicação racional, mas faz parte do ser humano, necessariamente. E eu vou pedir licença para narrar um pouco do que o professor José Molinassi vai falar sobre esse livro na aula dele, que eu acho que resume perfeitamente tudo isso que eu falei. Ele vai falar que a vida é feita de dificuldade, a vida é feita de sofrimento. Não adianta a gente tentar terceirizar isso para outras pessoas, ou para o Estado, ou tentar achar alguém que vai resolver toda a nossa vida, porque isso faz parte da nossa vida, é necessário para a nossa vida. E também aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que eu uso bastante aqui nas minhas leituras, mas não como um guia, e sim como uma maior reflexão no final da leitura, porque a grande maioria dos textos que tem aqui são bem curtos, bem sintéticos mesmo, mas eles trazem grandes reflexões e costumam ter spoilers também, por isso é interessante ler depois da leitura mesmo. Sobre o Admirável Mundo Novo, tem aqui a foto do Huxley, e tem um textinho muito interessante que ele vai falar sobre o Admirável Mundo Novo, e ele vai falar aqui que o ideal de estabilidade social proferido pelo Estado Mundial foi alcançado mediante a proliferação do consumo e de uma miríade de tecnologias requintadas. Entre elas se encontra a manufatura dos seres humanos monopolizada pelo Estado e sustentada pela contracepção compulsória, bem como pela glorificação da promiscuidade. Cada uma das 5 castas sociais se submete a um complexo condicionamento com vistas a estimular a autossatisfação. O desejo de ascensão social das castas mais baixas é erradicado, o que permite a perpetuação das castas mais altas no poder. E o estímulo indiscriminado, aquilo que poderíamos chamar de prazeres adultos, como as drogas e o sexo, torna esses mesmos prazeres completamente inócuos. Para os habitantes infantilizados desse admirável mundo novo, a ordem é um fim em si, codificado pelo consumo organizado de bens e serviços, mas é a convicção desses habitantes de que alcançaram o ápice das aspirações humanas, o que deveria provocar nos leitores contemporâneos os mais inquietantes arrepios de identificação. Ou seja, será que é realmente isso que é a vida? Será que a vida é o prazer mundano, o prazer infantilizado, ter sempre o que você quer, conquistar a felicidade plena, afastando qualquer tipo de dor e sofrimento? Será que é esse mesmo o objetivo de cada um de nós na nossa vida?
Então, eu acho que esse livro é uma maravilhosa explicação do ser humano e uma explicação do porquê nós não podemos nos deixar seduzir pelo discurso totalitário, pelo discurso de planejamento da sociedade, pelo planejamento da vida, porque essas coisas não são planejáveis, ainda que sejam planejados, essas coisas acarretariam a perda de muitos atributos que são essenciais à vida humana, à liberdade, o sofrimento, tudo aquilo que faz parte da própria condição humana mesmo. Então isso não é uma grande história, não é uma história super aprofundada, mas é uma explicação incrível, um ensaio sobre a vida humana, sobre a condição humana e sobre a vida em sociedade. Recomendo muito, espero que tenham gostado e até a próxima.